eu entendo, porque, pô, na hora ali você tá vivendo aquilo, o torcedor não quer ser zoado pelo tricolor, não quer ser zoado pelo vascaíno, quer aumentar essa coisa de vitórias em cima do Vasco, quer quebrar essa sequência negativa com o Fluminense recente e tal, eu entendo isso tudo. Mas é uma escolha que se faz, você perde oportunidades. Aí você vai ter que meter num jogo de brasileiro, vai ter que botar o garoto num jogo de Libertadores por necessidade, porque você estourou os caras que do teu elenco principal numa competição que não vale nada. E aí não vale praticamente. Aliás, não vale nada, né? Porque não tem nem premiação. E aí, vale só a questão. Você bota na competição porque você não quer perder o clássico. É compreensível isso, mas tem um preço a pagar. O preço é esse, amigo. Jogo de brasileiro vai ter que meter o garoto lá e ele vai ter que corresponder. Pode acontecer? Pode. Os meninos são bons de bola. Se o Felipe Luiz souber trabalhar, dar confiança e tal, vai conseguir jogar, vai conseguir desempenhar, mas vai ser sempre um risco. O risco que o Alan acabou de falar. De botar e queimar. Gente, o Wesley tem quantos anos? 21, 22, né? Isso, 21, vai fazer 22. Foi jogar lá em Buenos Aires, numa seleção zoneada. Não jogou bem, como ninguém jogou bem no time do Brasil. Não foi o alvo aí. E não tem um monte de gente, até torcedor do Flamengo. No Carioquinha joga. Agora na seleção não jogou. É a mesma coisa, cara, não existe perdão. Entendeu? O Flamengo é O muito próprio, alvo. desculpa, o próprio Murilo, que saiu daqui como grande promissor, é titular do Nottingham Forest, está fazendo uma baita campanha na Premier League, talvez tenha sido o pior em campo, né? A estreia dele, Exato. pior em campo. Exatamente. Então, assim. Talvez fique queimado para voltar para a seleção. Exato. Só que pouca gente falou nele, né? Muito mais É. gente focou no Wesley. Então, assim, o Flamengo tem essa questão dessa visibilidade imensa, de um monte de gente torcendo para dar errado, e o torcedor do Flamengo também sem muita paciência para nada. Né? Então, assim, o Wesley se estrear mal, vai pegar um lado esquerdo complicado pra caramba do Internacional, com o Bernabé e um outro jogador que agora me fugiu o nome, que tá entrando no time no lugar do Wesley, que é muito bom jogador, um estrangeiro. Muito bom jogador. Quem? Aonde que você falou? No Internacional, quem é o ponto esquerda lá que vai jogar? É Vitinho, Ener Valência, Alan Patrick, e tem um cara pela ponta esquerda. O número 7. Sei lá. O número 7. Exatamente. Vai ter o Bernabé pelo lado esquerdo e esse jogador junto com ele. Se ele não jogar bem na estreia do Brasil, aí, tá vendo? Carboneiro. É jogador de Carboneiro. É jogador de carioquinha. Sendo que ele arrebentou na Copa do Brasil, jogou bem no Brasileiro também, com Felipe Luiz e tal, não sei o quê, mas... não, é jogador de carioquinha. Então, assim, é essa preocupação que a gente tem em relação aos meninos. Bota um João Vitor, um jogo grande, um jogo importante, de Libertadores, de Brasileiro. O garoto falha, o garoto é uma promessa gigantesca do Flamengo. Mas aí, para ser massacrado, destruído emocionalmente, via rede social e tal, não custa nada. Então realmente tem que ter cuidado, né? E o ideal seria ter um elenco que garantisse esse jogador fosse entrando aos poucos, né? Com digamos assim, com tutores, digamos assim, gente mais experiente que vai ficar ali dando força e tal. Mas pode acontecer dos experientes estar todo lesionado e ter que recorrer para a garotada. Às vezes dá certo. A gente tem o exemplo histórico daqueles Santos de 2002 que chegaram para o Leão e falaram, essa garotada aí, amigo, que tu tem. E o cara deu um jeito e foi campeão brasileiro, e estourou o Diego e outros. Pode dar certo. Time de garoto. Palmeiras meteu lá o Ender, que foi campeão brasileiro. Mas não é o mais comum. O próprio Wesley aconteceu isso, André, porque o Flamengo perdeu todos os laterais e o Wesley, do nada, teve que aparecer com o Sampaoli de titular e não foi bem. Oscilou muito no começo dele, né? Podia ter se queimado. Ele até estava meio queimado, aqui ele deu a volta por cima. Mas o Wesley foi assim, Mateuzinho, eu não lembro, nem lembro, o Varela, tipo assim, tava tudo machucado, não tinha nenhum. Aí teve que recorrer ao Wesley, porque não tinha outra opção. Aí chamou o garoto lá porque não tinha outra opção. Ele até começou correspondendo, mas depois
Oscilou. É, é, Faz é, parte, né, do garoto. quando o time oscilou, ele foi junto, ele foi ladeira abaixo ali. E aí acabou perdendo a vaga, aí veio o Tite, botou Varela de titular e tal. Então, assim, é difícil. As coisas no Flamengo são difíceis, então por isso que tem que ser feitas com planejamento, com muito cuidado. Com muito cuidado para não desperdiçar talentos. A gente já teve o Lohan aí, praticamente desperdiçado, tentando resgatar agora. Mas com dificuldade. Se espera que não se perca mais talentos por conta dessa loucura que é o Flamengo, esse vulcão o tempo todo em erupção. Lucas, posso mandar só 2 abraços rapidinho, cara, para dois camaradas que estão sempre na live? Um abraço pro Rodrigo Monteiro, lá do CCM, abraço pro Rodrigo Monteiro, o Rafael Viana e o nosso querido Herbert Martins, né? O Herbert Martins, que desde lá que tudo era mato, né? Ele que manda e desmanda na Zona Oeste, ali, Santa Cruz, desde que tudo isso era mato, ele tá com a gente aqui, acompanhando a gente. A Mônica Leal também tá aqui, tá sempre com a gente também, né? Beijão pra Mônica. Então, abraço para todos, mas para essa galera especial que tá com a gente, ó, tem tempo. Grande Herbert Martins também, né? Grande Herbert Martins, acompanha ele no Instagram também, dou risada com as publicações dele lá. Então, grande abraço aí. Alan, essa lista da Libertadores, né? Surpresa aí, você vê o Lohan também inscrito, né? E até vi um comentário: se o Lohan não tiver na lista de 80, né? Pode... aí Não, é brincadeira. 50, calma, 50. Por aí. Então, assim, o É, Lohan pode ter oportunidade aí, quem sabe, né? Se necessário, né, de dar a volta por cima no Flamengo, né? Tentar apagar aquela imagem, né, do jogador meio displicente ali em alguns momentos, né? Até algumas declarações que o Felipe Luiz deu em relação a jogadores que só vão estar com ele ali, quem está realmente comprometido. O que você pode falar dessa lista aí, né? E também dessa questão do Lohan ser relacionado, né? Ou primeiro está em inscrito, relação. desculpa. Está Isso. inscrito. Primeiro em relação à lista, tipo assim, a lista não tem muito mistério. Por que acontece? Por que o Vinha, por exemplo, está na lista? Porque você inscreve 50 jogadores e depois, para a próxima fase, você pode fazer. Agora eu não me lembro exatamente o número de trocas, não sei se são 6 trocas. Isaac, depois confirma quantas trocas pode fazer para a segunda fase da Libertadores na lista. Depois o Isaac vai tentar confirmar para a gente, mas acho que são 6. Então, enfim, se você não bota o Vinha e o Vinha se recupera, você depois já gasta uma troca para a próxima. Então, tipo assim, já deixa o Vinha, né, na lista. Se ele se recuperar na fase do grupo, ele pode ser relacionado. Se ele não se recuperar, você não precisa utilizar uma troca para botar o Vinha, ele já está na lista. Então, é mais ou menos isso. Então, o Flamengo botou todo mundo que tinha disposição, né, do elenco profissional e botou mais alguns garotos, né, específicos, né, a escolha do Felipe. Por exemplo, eu esqueci o nome agora do garoto, acho que é Luiz Felipe, se eu não me engano. É o Luiz Felipe, que é um garoto que o Felipe gosta muito. É um centroavante do Sub-17. Tem um vídeo, não sei se vocês vão lembrar disso, uma coletiva que o Felipe deu no Maracanã, no jogo do Brasileirão, que os garotos Sub-17 tinham sido campeões com ele. Aí estavam lá na sala de imprensa, aí o Felipe foi. Aí tem um garoto que o Felipe abraça e fala assim: ó, esse aqui é meu 9, ó. O Pedro estava machucado, tô precisando de você, não quer vir substituir o Pedro? Teve uma brincadeira. Esse é o centroavante que o Felipe gosta muito, que é do Sub-17, está inscrito. Então o Felipe deve ter também chamado alguns garotos, não só os mais promissores, mas pensando, pô, se eu não tiver jogador XX, botando jogadores de várias posições diferentes, né? Caso precise. Então, a lista foi completada com alguns garotos, até do Sub-17, mas a grande maioria, o elenco todo profissional, está ali na lista. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.